sancionada a lei que define como devem ser aplicados os recursos dos royalties do petróleo. Veja a agenda de votações do Senado esta semana. O plenário faz sessão especial em homenagem às vítimas da ditadura no Chile e um debate sobre a alienação parental, quando a criança é incentivada por pessoas próximas a rejeitar o pai ou a mãe. Agora no Jornal do Senado. Boa noite. A lei que destina recursos dos royalties do petróleo para a educação e a saúde foi sancionada nesta segunda-feira em cerimônia especial no Palácio do Planalto. Na cerimônia, Dilma Rousseff agradeceu ao Congresso por ter modificado o texto do governo. Em vez de todos os recursos para a educação, como propôs inicialmente, os parlamentares destinaram 75% para a área e deixaram 25% para a saúde. Ao Congresso, portanto, devemos reconhecimento pela sensibilidade social e pela visão estratégica que o Congresso demonstrou ao incluir a destinação de parcela dos recursos também para o investimento na saúde. A lei foi assinada sem vetos. Ela também garante 50% dos recursos e rendimentos do Fundo Social do Pré-Sal para a educação, até que seja alcançada a meta de 10% do Produto Interno Bruto para o setor. Proposta que está no Plano Nacional de Educação, pautado para ser discutido esta semana no Senado. E que é uma das cobranças dos movimentos estudantis. Aumentar de forma robusta o orçamento para a educação pública, nos aproximando da meta de 10% do PIB para a educação, é fundamental em um país que trata com carinho e responsabilidade a sua futura classe trabalhadora. No Senado, o projeto que destina os royalties à educação e à saúde foi aprovado em julho. Na Câmara, em agosto. Os parlamentares elogiam a lei. Assim como queremos ter fonte para aprovar, inclusive agora, o Plano Nacional da Educação, que agora, a partir desta semana, estaremos prontos para a votação, porque é uma fonte complementar de recursos. Da mesma forma, há recursos para a saúde nos permitirá uma saída para garantir a fixação de um limite mínimo de investimento de saúde pela União, assim como tem para o Estado e tem para os municípios. É uma medida fundamental, porque destina os recursos para o que é importante e prioritário hoje no Brasil, que é educação e saúde. É lógico que ela é complementar aos esforços que estão sendo feitos por parte de estados e de municípios. Os royalties do petróleo devem gerar 112 bilhões de reais nos próximos 10 anos, calcula o governo. E a presidente Dilma Rousseff considera necessários ainda mais recursos para a saúde e a educação. E com a perspectiva de ser aprovado no Congresso um orçamento impositivo, a presidente aproveitou a cerimônia para defender que 50% das emendas parlamentares sejam aplicadas na saúde. Espero que no orçamento das emendas se destine 50% delas à saúde no Brasil, porque isso significará melhorar a qualidade. A mini-reforma eleitoral está na pauta de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça. E o plenário deve analisar a medida provisória que libera dinheiro para o crédito estudantil. Veja os destaques da agenda do Senado esta semana. O plenário deve votar nesta semana a medida provisória 616, que está trancando a pauta. A MP libera créditos extras para o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Também deve chegar da Câmara a medida provisória 615, que perde a validade no dia 16. A matéria previa originalmente a subvenção econômica para produtores de cana, mas foram acrescentados ao texto vários assuntos diferentes, como a transmissão hereditária das concessões de táxi e a liberação do porte de arma para agentes penitenciários. Outras duas matérias importantes vão ser analisadas pela Comissão de Constituição e Justiça nesta semana. Na quarta-feira, será apresentado o relatório da proposta de emenda constitucional que acaba com o voto secreto no Congresso. E nesta terça, a comissão vota a mini-reforma eleitoral. O projeto propõe mudanças que pretendem diminuir o custo das campanhas. Para valer já em 2014, o texto precisa ser aprovado pelo Senado e pela Câmara antes de 5 de outubro. Até a última sexta-feira, o relatório do senador Waldir Raupp já tinha recebido 36 emendas.
Já a PEC do voto secreto, aprovada pela Câmara dos Deputados, ainda não vai ser votada na CCJ. O relator, senador Sérgio Souza, vai dar o parecer favorável ao texto. Mas os parlamentares não chegaram a um consenso sobre a proposta. Alguns senadores querem acabar com o voto secreto apenas nas cassações de mandatos. Em entrevista ao Senado em Dia, o consultor legislativo Gilberto Guerzoni explicou que a polêmica existe em torno de matérias exclusivas do Senado, como a aprovação dos nomes de ministros dos tribunais superiores e outras autoridades. Há uma preocupação grande dos senadores de que esse tipo de voto seja aberto, que poderia gerar uma série de problemas no voto aberto nessas situações. E há uma discussão grande também sobre o voto secreto no veto presidencial. Vários parlamentares acham que isso pode permitir uma pressão muito forte do governo sobre o Congresso. A subcomissão que estudou a produção dos minerais chamados terras raras apresenta amanhã seu relatório final. Entre as conclusões está a importância de que o Brasil domine todo o processo de exploração e industrialização desses minérios. Terras raras são 17 tipos de metais encontrados no planeta em baixas concentrações. Eles são usados na produção de catalisadores, ligas metálicas, tablets e ímãs para motores. A subcomissão do Senado promoveu 5 audiências públicas sobre o tema e ouviu mais de 20 especialistas. O senador Luiz Henrique apresenta o relatório final nesta terça-feira. É muito importante, é fundamental que nós tenhamos um marco regulatório sobre esse setor. São elementos estratégicos para a segurança nacional, porque é com eles que nós poderemos ter uma indústria de ponta nos próximos anos. Ele faz 15 recomendações que devem ser incluídas no projeto de lei do novo Código de Mineração. O texto ainda está na Câmara, mas também precisa ser votado no Senado. A primeira sugestão é clara: o Brasil deve dominar todas as fases de exploração e industrialização dos terras raras, um pedido do próprio Ministério das Minas e Energia. Dependendo de quem sair primeiro, depois do advento do fechamento, da redução das exportações chinesas e do aumento do valor pela China, quem sairá primeiro terá vantagens competitivas e comparativas maiores com relação a esses bens minerais. O relator recomenda ainda o fim do monopólio público sobre a exploração de substâncias radioativas. Defende a formação de parcerias com a iniciativa privada para acelerar a produção e que o Estado conceda financiamento para as empresas e reduza a burocracia no setor. Há formas econômicas, há mecanismos de incentivo econômico para o desenvolvimento de atividades em determinadas regiões ou em determinadas indústrias, né? E esses incentivos econômicos eles passam não só por benefícios fiscais, mas também por condições diferenciadas de financiamento para determinados tipos de empreendimento. O relatório recomenda ainda que não apenas a União, mas também estados e municípios autorizem o licenciamento e a pesquisa de minerais. E faz um alerta: o governo precisa concluir o mapeamento geológico do país. Hoje, os estudos se limitam a 30% do território nacional. O Brasil precisa conhecer seu território, seja marinho ou continental. Isso é segurança nacional. O Serviço Geológico precisa ter acesso a todas as áreas, do mesmo jeito que o Ministério do Exército tem. E hoje, infelizmente, nós não conhecemos, sabemos que tem potencial, mas não conhecemos áreas indígenas, de reservas biológicas, de parques nacionais. Para o Serviço Geológico, não importa se aquilo vai ser tirado ou não, senhores senadores. O que importa é o Brasil conhecer. O relator recomenda que o Brasil exporte menos matéria-prima e mais produtos derivados dos terras raras, que têm maior valor agregado. E sugere que o governo aumente o imposto de exportação do minério em estado bruto. É o que ocorre na China. Se você instalar a sua indústria aqui na China, você não vai pagar imposto, você então vai ter uma matéria-prima mais barata. Você vai ter garantia de suprimento, né? E vai ter todo o apoio aqui, vamos dizer, tecnológico, financeiro,
O Estado muito forte lá na China, com todo o apoio. Então, a China está se industrializando em cima dos minerais estratégicos. A gente precisa ter uma indústria, né? E, de preferência, uma indústria do futuro. Alienação parental é um tipo de abuso emocional praticado contra crianças. Embora esteja há 3 anos tipificada em lei, a prática ainda é comum. Especialistas discutiram o tema durante a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Alienação parental é quando uma criança é incentivada por adultos próximos a rejeitar o pai ou a mãe. Nesses casos, avós, tios ou os próprios pais são movidos por ciúme, personalidade perversa e distúrbio de comportamento. O abuso emocional leva muitas vítimas à depressão, ao consumo excessivo de álcool e ao uso de drogas. Os participantes da audiência lembraram que a alienação parental não ocorre apenas após a separação. Muitos casais que dividem o lar praticam esse tipo de abuso psicológico. Pelo que a gente busca observar, é algo que começa na relação do casal. E é algo que vai passando despercebido ao longo da formação dessa criança e que numa situação de uma ruptura de vínculos, isso aparece muito fortemente. A gente tem grande maioria dos casos em que é a mãe a alienadora e ela começa a desenvolver uma relação simbiótica, trazer aquele filho para o seu lado, trazendo a condição negativa do pai. Então, ela atribui todos os valores, todas as necessidades do filho, ela traz para si. Geralmente, ainda a mãe, né, que diz, você é igual ao seu pai, você é relaxado igual ao seu pai, qual foi a outra expressão que a professora usou. Então, essas questões realmente vão sendo implementadas e introjetadas na mente daquela criança. Uma lei sancionada há 3 anos pune o autor do abuso com multa e até mesmo a suspensão da autoridade parental. Os convidados defenderam mais rigor na aplicação da lei e a guarda compartilhada como caminhos para reduzir os casos de alienação parental. A guarda compartilhada, ela não viria a ser assim o remédio para a cura do mal, mas a gente poderia entender que seria, digamos assim, um genérico. Em que pese ter completado 3 anos no último dia 26 de agosto, com 3 anos de existência e divulgação em massa em nível nacional, sendo divulgada na TV, rádio, jornais, revistas, sites, redes sociais, porém o problema ainda continua, porque a lei da alienação parental não é aplicada como devia. Já estão na Câmara dos Deputados 4 dos 7 projetos do Senado elaborados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência contra a Mulher. As outras 3 propostas estão sendo analisadas na Comissão de Constituição e Justiça. Depois de mais de 1 ano de funcionamento, a Comissão Parlamentar de Inquérito que investigou a violência contra a mulher apresentou 13 sugestões de projetos de lei. 4 deles já foram aprovados no plenário do Senado. O primeiro reconhece a violência doméstica como tortura. Pelo texto, o crime é caracterizado quando um companheiro ou familiar submete alguém a sofrimento físico ou mental para dominar a pessoa agredida. A mulher que vive em situação permanente de violência, sendo agredida todos os dias pelo seu marido, recebendo xingamentos, espancamentos, é uma situação de tortura permanente. É uma lei que ajuda muito, porque a pena ela se ampliará, ela será aumentada a partir do momento em que fique caracterizado que o crime doméstico contra a mulher é também um crime de tortura. Outra proposta da CPMI já aprovada pode tornar mais rápida a análise do pedido de prisão preventiva do agressor. O projeto determina que a solicitação deve ser comunicada ao juiz e ao Ministério Público em até 24 horas depois que a vítima for encaminhada a uma casa-abrigo ou outro local de proteção. Estamos colocando prazo de 24 horas para garantir a proteção que é necessária e que é urgente às mulheres. Isso garante que ele não se aproxime da mulher, que não seja ela a ficar abrigada, não seja ela a ficar presa, e isso com certeza dá mais segurança à mulher para que ela possa efetivamente continuar a sua vida.
Um terceiro projeto da CPMI, votado pelos senadores, determina que o Sistema Único de Saúde tenha serviços específicos para o atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica. A ideia é que o atendimento reúna diversas especialidades. Para agilizar esses atendimentos, que é Instituto Médico Legal, que é atenções especiais, exames especiais, para que a vítima não precise sair de unidade em unidade para ser atendida. Ela sofre a violência física, a violência psicológica, ela precisa também de ter o atendimento. E o atendimento especializado, porque é uma situação que merece um atendimento mais rápido, inclusive. As mulheres vítimas de agressão também poderão ter direito a receber um benefício da Previdência Social. O texto aprovado no Senado determina que o valor vai ser pago se a mulher contribuir com o INSS e tiver que se afastar do trabalho por causa da agressão. Nós queremos negociar com o Ministério da Previdência que o auxílio transitório possa também se estender àquelas que eventualmente não estão contribuindo, mas que têm necessidade desse processo. Independente de atingir todas as mulheres, se conseguir atingir aquelas que já pagam efetivamente o INSS e estarem protegidas, assim como o INSS tem agora a medida regressiva, né? Então, acho que isso já, por si só, esse projeto de lei já é uma conquista. Depois de amanhã, o golpe militar que depôs o presidente chileno Salvador Allende completa 40 anos. Hoje, no plenário do Senado, foi realizada uma sessão especial em homenagem às vítimas da ditadura no Chile. Durante a sessão de homenagem, os senadores lembraram as 40 mil vítimas do golpe de Estado que derrubou o governo democrático constitucional do socialista Salvador Allende. O golpe foi articulado em conjunto por oficiais insubordinados da Marinha e do Exército chilenos, com o apoio militar e financeiro do governo dos Estados Unidos, além de organizações terroristas chilenas. Foi liderado pelo general Augusto Pinochet, que se autoproclamou o novo presidente, dando início a um período de 17 anos de ditadura militar. O senador João Capiberibe, autor do pedido da homenagem, morou no Chile durante parte do seu exílio e vivenciou o golpe. Não acreditavam em qualquer hipótese de golpe de Estado. Eles achavam que as suas Forças Armadas eram constitucionalistas e que jamais iriam quebrar a institucionalidade do país. E não deu outra, terminou acontecendo não só um golpe, mas um golpe diferente dos demais, com um massacre da população chilena. Essa comemoração é uma lembrança viva na imaginação social. Está na biografia de todos os chilenos, porque cruzou gerações. As famílias, a política, a cultura compartilham a rejeição de toda ideia de ditadura e o horror da violação dos direitos humanos. Na página da TV, na internet, você pode rever as principais reportagens desta edição. O Jornal do Senado termina aqui. Boa noite e até amanhã.